Se mudar hábitos fosse apenas eliminar o que faz mal, muita coisa já teria mudado na sua vida. Porque o aviso você já recebeu. A recomendação você já ouviu. E a lista do que precisa parar, você conhece. Comer melhor. Parar de procrastinar. Usar menos o celular. Dormir no horário certo. Abandonar comportamentos que claramente te prejudicam. O problema nunca foi saber o que mudar. É perceber que, mesmo tentando, nada se sustenta. Você até corta o hábito ruim por um tempo. Se esforça, se controla, mas em algum ponto, volta. Às vezes do mesmo jeito, às vezes disfarçado em outra coisa. E é aí que começa a frustração. Te dizem para eliminar hábitos ruins, mas quase ninguém te explica pelo que substituí-los, nem o que realmente sustenta esse comportamento quando ele não está mais visível. Porque um hábito não ocupa só tempo. Ele ocupa função. Ele preenche lacunas do dia. Regula a tensão. Distrai da exaustão. Organiza o vazio entre uma obrigação e outra. Quando você tenta mudar ignorando isso, a mudança não falha por falta de disciplina. Ela falha porque deixa um espaço aberto. E esse espaço cobra. Antes de falar sobre novos hábitos, disciplina ou constância, é preciso entender onde exatamente as tentativas costumam falhar. Existem erros específicos, comuns, silenciosos, que fazem quase toda mudança desandar no meio do caminho. São esses erros que explicam por que qualquer mudança não se sustenta. E é sobre eles que vamos falar. Primeiro erro: tentar eliminar o hábito sem entender por que ele surgiu. Hábitos raramente começam como vícios ou falhas. Eles começam como respostas. Em algum momento da sua história, aquele comportamento funcionou. Talvez tenha trazido alívio num período de sobrecarga. Talvez tenha ajudado você a suportar algo que não podia ser sentido na época. Talvez tenha oferecido distração, controle, previsibilidade, anestesia ou sensação de pertencimento. O problema nunca foi ele ter existido. O problema é continuar usando a mesma resposta, em contextos que já não são os mesmos. Quando você tenta mudar sem reconhecer isso, entra em confronto consigo. Age como se precisasse eliminar algo defeituoso, quando na verdade está lidando com uma estratégia antiga de sobrevivência. Nesse ponto, a mudança vira ataque interno. E toda mudança que começa com ataque tende a fracassar. Não por falta de força, mas porque você passa a lutar contra a própria história. Nenhuma reorganização se sustenta quando exige negar o caminho que te trouxe até aqui. Segundo erro: retirar o hábito sem substituir o que ele sustentava. Todo hábito ocupa uma função interna. Ele não existe apenas no tempo ou na rotina. Ele regula estados. Alguns hábitos diminuem intensidade emocional. Outros ajudam a aguentar estímulos demais. Alguns evitam contato com desconfortos que você ainda não sabe atravessar. Quando esse comportamento é retirado sem que sua função seja compreendida, algo desorganiza por dentro. Surge inquietação, impaciência sem causa clara, uma sensação constante de desalinhamento, como se algo estivesse fora do lugar. Muita gente interpreta isso como prova de incapacidade pessoal. Mas não é. Não se trata de não conseguir mudar. Trata-se de ainda não ter aprendido como se sustentar sem aquilo. Enquanto a função permanece ativa e sem substituto, o hábito continua fazendo sentido para o sistema interno, mesmo que já não faça sentido para a consciência. Terceiro erro: achar que saber o motivo do hábito faz ele desaparecer. Existe um ponto em que compreender deixa de ser suficiente. Você entende o padrão, reconhece os gatilhos, consegue explicar o porquê do comportamento. E ainda assim repete. Isso gera frustração, porque existe a expectativa de que entendimento produza mudança automática. Mas hábitos não se mantêm apenas no campo cognitivo, eles se fixam no corpo, nos ritmos, nas associações sensoriais. Quando a transformação fica restrita à narrativa, ela não atravessa o comportamento. Ela informa, mas não reorganiza. Consciência é abertura.
não é sustentação. Sem novas formas de regulação incorporadas, o corpo inevitavelmente puxa de volta para o que já conhece. Quarto erro: não saber o que fazer no intervalo entre um hábito e outro. Aqui está o ponto que derruba a maioria das tentativas de mudança. Quando um hábito sai, algo se perde junto. O tempo que ele ocupava, a sensação que produzia, o ritmo que estruturava o dia, a previsibilidade que ele oferecia. Esse intervalo não é neutro, ele incomoda. E quase ninguém é preparado para sustentar esse desconforto transitório. A recaída raramente é desejo. Ela é resposta à ausência de apoio interno. O corpo busca restabelecer rapidamente o que ainda não foi substituído. Não porque você quer voltar, mas porque ainda não construiu o próximo ponto de sustentação. Esse espaço exige atravessamento consciente. E atravessar sem estrutura costuma conduzir de volta ao conhecido. Quinto erro: transformar mudança em vigilância constante. Mudança que depende de controle permanente cansa. Quando tudo exige atenção, correção e esforço deliberado, o sistema entra em alerta contínuo. E alerta prolongado gera resistência. Mudanças que permanecem não exigem guerra mental. Elas se integram quando passam a fazer sentido internamente. O sinal de que algo se consolidou é simples. Não exige explicação constante para continuar. Não pesa sustentar. Não ocupa energia excessiva para existir. Quando um novo comportamento se encaixa na estrutura interna, ele deixa de parecer mudança e passa a parecer continuidade. Talvez mudar hábitos não seja um movimento de corte, mas de reorganização mais profunda. Menos sobre eliminar comportamentos e mais sobre aprender a se sustentar de outra forma. Quando você entende o que estava tentando preservar, o hábito deixa de ser indispensável. Se esse conteúdo te despertou, seguir acompanhando os próximos é uma forma de aprofundar essa reorganização interna. Se algo ecoou, escrever o que está sentindo ajuda a dar forma ao que ainda está difuso. Me diz nos comentários o que esses erros fizeram você perceber. Obrigada por ficar até aqui. E lembre-se, sua melhor versão começa aqui.